Uma ótima noite, pessoal. Aqui quem fala é Sam Compõe e o objetivo do vídeo de hoje é justamente testar a última sessão, por assim dizer, das sessões principais do que seria a Spitfire Symphony Orchestra Discover. E aí, no caso de hoje, o objetivo é justamente testar a que se deve os metais dessa biblioteca, se eles executam, como eles tocam, o que é possível fazer com eles. E no caso aqui, o objetivo é justamente ir mais nos extremos. E quando eu falo de extremos, é o que será tocado hoje, na verdade, não é uma composição, assim, um arranjo, um trecho, mas assim, especificamente uma composição já existente de uma sinfonia bem conhecida, que é a Segunda Sinfonia de Mahler, que é justamente o trecho do coral de metais deles, que literalmente é icônico. Se você colocar isso na internet, você vai encontrar em qualquer lugar. E a ideia justamente de hoje é testar o potencial dessa biblioteca para conseguir executar isso. E aí, no caso, né, uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas segue o mesmo fluxo, né? Passei o que seria a partitura para cá, no caso para o MuseScore, e a partir disso que a gente faz a exportação do MIDI para poder passar para o Reaper. Só que uma coisa que eu nunca falei, mas eu já disse antes, mas nunca tinha demonstrado, é como é diferente um instrumento virtual assim, bem trabalhado e um instrumento virtual que é feito a título e caráter público, vamos colocar assim dessa forma. Por quê? O MuseScore ele tem assim os seus instrumentos virtuais, né? E eles, bom, evoluíram ao longo dos anos, mas ainda assim eles têm algumas defasagens especificamente relacionada ao timbre dos seus instrumentos e também à execução fidedigna do que seria proporcional ou correspondente. E aí, com base nisso, o objetivo justamente antes de a gente passar para o trecho, porque a gente vai fazer toda a estrutura, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal, e também vai ser um pouco mais direto, não vai ser tão explicativo. Mas a ideia é justamente vocês verem como é que essa transição é se desenvolver, porque diversas bibliotecas fazem essa execução e tocam esse trecho que ele é extremamente famoso, extremamente exigente, e vocês já vão entender o porquê. Mas no caso aqui, eu justamente vou colocar para vocês ouvirem o que seria na versão MuseScore, para vocês perceberem a diferença de metais que temos de uma biblioteca que é gratuita, que seria o próprio MuseScore em si, que, é claro, em comparação com a Spitfire Discovery, que também é de graça, e só que ela exige um pouquinho mais de conhecimentos, né? Mas vocês vão ver como isso se paga. E, sem mais delongas, né? Vamos ouvir aqui o trecho. Bom, no caso aqui vocês conseguiram perceber como essa biblioteca se molda e só a título de curiosidade, o que foi escrito aqui nessa partitura está idêntico ao que está na partitura original da sinfonia. Então a ideia é justamente aqui que vocês tenham a noção de como o MuseScore executa isso. E é claro, né, como eu tinha falado para vocês antes, a biblioteca da Spitfire, a versão gratuita dela, tem algumas limitações, e essas limitações justamente estão relacionadas a esses tipos de articulações, né? No caso a gente não tem o marcato, como a gente consegue ver aqui na partitura, mas também é a única coisa que a gente não tem, mas a gente consegue dar ênfase nisso, a gente também não tem os tenutos, mas a gente consegue meio que criar tenutos, vou colocar dessa forma, assim, simular tenutos, então isso não serão empecilhos para execução. E aí, no caso aqui, o que seria referente a dinâmicas, isso sim a gente vai conseguir trabalhar, mas o ponto principal é justamente o timbre e a qualidade sonora, e aí agora, no caso, a ideia é justamente ver o que seria aqui. Aqui nós já temos o que seria a, a biblioteca em si, para poder executar. E agora a ideia é justamente a gente comparar
os timbres, né? Isso sem nenhum tratamento. Por enquanto tá nenhum tratamento aqui, a ideia é justamente que vocês vejam o antes e o depois dessa estruturação, como vai ser o passo a passo. E, bom, sem mais delongas, vamos ouvir o que eles executam. Bom, aqui a gente já percebe a diferença clara dos timbres e da execução. E é claro, aqui está neutro, a gente ainda não fez nenhum trabalho em específico nos sons. E aqui no caso eu só mutei porque tem um detalhe que eu vou contar para vocês posterior, mas a gente já vai dar de cara com ele, que é justamente algumas limitações que essa biblioteca tem. E vamos começar já a fazer justamente o que seria não direi a composição, mas a estruturação das dinâmicas em si. E vamos começar pelos instrumentos que são mais melódicos, assim, dessa forma. E aí, no caso, nós vamos começar pelo trombone, já que vocês percebem que os trompetes que estão aqui em cima não tocam até chegar no clímax específico. E antes disso aqui, você justamente a entrada dos instrumentos principais. No caso aqui, vamos iniciar. Antes de mais nada, só deixa eu silenciar, deixar ele isolado, para que a gente possa ouvir ele isoladamente, para poder ter uma noção de como é que está a experiência sonora disso. Perceba que ele não está tocando as notas, certo? Então, ele não está tocando porque justamente o trecho melódico dessa parte envolve justamente um trombone tocando em um timbre já um pouco mais agudo. Mas uma coisa que é interessante, e eu já vou demonstrar para vocês, é que a biblioteca completa da Spitfire, ela consegue tocar esse trecho em específico, ou seja, ela tem uma extensão maior de notas para tocar. Deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença de uma para outra. Essa daqui é a versão limitada, então percebam que ela começa aqui em Dó e vai até Dó, então ela só abrange 2 oitavas, enquanto que na biblioteca completa, que seria exatamente essa daqui, a gente já tem um alcance maior, que vai de Sol a literalmente o Dó lá da próxima oitava. Então aqui temos 1, 2, 3 oitavas a mais e uns quebradinhos aqui de nota. Então a gente tem 1 oitava e meia a mais de extensão sonora, e isso justamente se traduz em uma execução que consegue tocar essa primeira nota que a gente viu aqui. Como podemos ver agora. Bom, no caso aqui, a ideia como é testar a biblioteca gratuita, a gente já percebeu que ela encontrou sua limitação no sentido de notas agudas, mas também tem que colocar um detalhe em específico que Mahler, quando escrevia suas sinfonias, exigia bastante dos instrumentos. Então, esse sim é um timbre, de certa forma, agudo, mas a biblioteca gratuita já não consegue alcançar. Então, a título didático, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar jogar o mesmo jogo, a gente vai fazer a estruturação da linha melódica no instrumento que seria da biblioteca completa da Spitfire, e no caso ele não vai servir como um contrapé principal, a gente vai simular exatamente os mesmos presets que seriam dinâmica, vibrato, expressão, variação, Tagnetes e também especificamente os microfones. Então aqui a ideia é justamente trabalhar coisas que a biblioteca gratuita tem, ela vai conseguir fazer, só que a título de sonoridade também para a gente ouvir como seria o trecho completo, a ideia é justamente montar esses dois. E aí, no caso, só para demonstrar para vocês aqui, ó,
Os microfones estão desligados. A gente vai pegar aqui e desligar eles. A gente vai deixar só o microfone de tree, igualzinho que seria o do outro. As dinâmicas são as mesmas, a expressão é a mesma. As diferenças que terão, que já deixou adiantado aqui, é Rod Robbins, especificamente. E outra diferença que também vai ter é justamente no timbre. Esses instrumentos aqui captados na biblioteca completa, eles têm um timbre um pouco mais rico do que os instrumentos gratuitos, obviamente por questões de peso, né? Então, para abarcar toda essa sonoridade, esse impacto sonoro, essa presença, a biblioteca completa justamente pesa aqueles 350 GB para obter esses timbres, para ter esses timbres. Aqui eu vou tocar os dois trechos para vocês ouvirem, para que vocês possam ouvir a diferença de timbres entre os dois. No caso, a gente vai começar primeiro com as notas que eles conseguem tocar, então eu vou passar por um trecho um pouquinho mais adiante, que seria aqui. Agora ouçam da biblioteca completa. Perceba que a diferença é direta. No caso, um parece mais escrachado justamente por conta dessa saturação desses harmônicos que ele tem, da captura mais cheia do instrumento também, porque a gente tem mais opções de trabalhar em cima dele, enquanto que o outro som, que é o da biblioteca completa, ele já vem um pouco mais enxuto, empacotado, embalado para que você consiga produzir. É claro, né, eles forneceram uma biblioteca gratuita e forneceram ela de maneira bem inteligente, porque você consegue realmente trabalhar em cima dela e ter um som bom para você poder executar suas ideias. Mas no caso, a título didático do vídeo, a gente vai fazer as mesmas coisas, então não vamos alterar, mas a gente já vai começar aqui. E aí, no caso, a gente vai começar especificamente pelo Modwell, que é o que a gente tem na biblioteca original, na biblioteca de graça, no caso, e também nas expressões. A gente vai trabalhar esses dois aspectos principalmente. Vamos começar então. No caso, deixa eu ver se está tudo mutado, perfeito. Aqui a ideia vai ser exatamente seguir a estrutura dinâmica que a sinfonia se propõe. Então ela começa com um coro um pouco mais devagar, ela vai aumentando, ela tem essas quedas, então a gente consegue trabalhar em cima disso. E a gente vai dar sequência. Quando ele chega nos agudos, a gente trabalha nos agudos, a gente vai descendo. Aqui a montanha vai seguir exatamente, a colina do negócio vai seguir exatamente essa oscilação dos instrumentos. Então isso facilita a gente na execução. E aqui, no caso, que é já o clímax mesmo, a gente já vai crescer um pouquinho mais, para justamente a gente ter esse vislumbre do que seria a potência sonora. Aqui ele faz um crescendo, depois ele vai esmoecendo. Aqui eu acho que seria um pouco mais bruto, mas a título de curiosidade, vamos ouvir como está. Aqui entrariam justamente os trompetes, mas vocês já vão entender porque a gente está ouvindo tudo isso daqui por completo. Perfeito. No caso aqui, por que que a gente ouviu todo o trecho completo? Porque a gente vai utilizar a base melódica que ele vai seguir, a estrutura que ele segue, para a gente poder fazer os instrumentos básicos, que são os instrumentos graves. Por isso que a gente ouviu tudo. Então, se aqui está funcionando certo, se aqui está do jeito que nos agrada, ou então do jeito que a gente gostaria, a gente pode seguir para os outros instrumentos com mais tranquilidade, já que eles vão seguir uma linha muito similar. Então, por isso que a gente ouviu por completo. A gente vai trabalhar aqui especificamente a dinâmica, porque senão vai ficar muito mais extenso do que o normal o vídeo. Mas a ideia aqui não seria correr, a ideia é justamente trabalhar um pouco de cada um dos sons. E agora vamos trabalhar justamente o conjunto, trombone 1 com trombone 2. Esse daqui já é o trombone da Spitfire mesmo. Aqui ele apresenta um leve bug, mas isso é o de menos. Ele está executando o que a gente colocou na partitura, então não se atenham a isso, se atenham justamente ao que seria o conceito melódico. E aí, no caso aqui, a gente vai seguir a mesma estrutura de linha, porque queremos justamente dar sequência nesse coral.
como são segundo trombones, então eles podem acompanhar um pouco mais graves. Um outro detalhe que são dois trombones, então eles têm um peso um pouco maior, então a ideia é não exagerar muito. É claro, né, que no clímax específico dos sons a gente pode deixar assim ele um pouco mais forte, um pouco mais estourado e reduzindo também aos poucos. Vamos ver como é que fica, apenas a entrada para a gente ver se está tudo ok. Perfeito, era exatamente isso que a gente queria. Agora vamos para o próximo, que seriam justamente os trombones baixos, então eles que vão dar uma presença um pouco maior. Vai seguir a mesma estratégia, percebam que aqui estão aparecendo os demais instrumentos que a gente selecionou. Isso é bom para a gente ter uma referência até mesmo de saber se as notas estão encaixando ou não. No caso, como foi feito em partitura, elas estão encaixando porque já é a partitura que o compositor fez, então vai encaixar. Só que no caso, se você estiver compondo e você quer justamente saber se as notas que você está colocando estão se casando, estão dentro do acorde, estão dentro do campo harmônico, ou então fazem sentido no que você está colocando ali, esse visual gráfico aqui te ajuda muito e, é claro, né, agiliza muitas atividades, porque às vezes você não tem o ouvido, né, às vezes está trabalhando com tantos instrumentos que o ouvido não vai conseguir acompanhar todos os instrumentos e a riqueza dos detalhes deles, e justamente é aí que você tem que trabalhar e fazer os retoques e as coisas específicas. Então, é só um título de macete, isso daqui ajuda bastante para você se nortear melhor. Vamos ver como é que fica o conjunto dos três. Perfeito. Se a entrada está assim, muito provavelmente a sequência vai seguir igual. Vamos lá. Agora já estamos na parte da tuba. Eu estou fazendo de certa forma acelerado, mas entendo que a gente vai conseguir ter um resultado muito próximo ao que a gente esperava. Então, se você não conhece esse trecho, recomendo que você ouça para que justamente você consiga entender o que nós estamos tentando replicar aqui ou ver se ele consegue executar. No caso, como eu já citei, o trombone 1 da Spitfire Free, a Discovery não consegue abarcar a extensão de agudos, mas os demais instrumentos até então têm se demonstrado muito eficientes e competentes no que eles têm se proposto. Então, vejo que isso é um ponto positivo para essa biblioteca e é claro, né, porque você pretende executar. Então, assim, os instrumentos eles vão conseguir tocar os graves. Eu percebi que essa biblioteca ela dá muita ênfase no que o instrumento tem que ressoar. O que eu quero dizer com isso? Se o instrumento é um trombone, uma tuba, eles vão dar foco nos graves deles, não nos agudos, e enquanto que vice-versa. Às vezes os instrumentos agudos aqui eles vão dar foco nos notas agudas e não nas notas graves. Isso justamente para demonstrar a riqueza do instrumento. Então eu entendo essa licença que foi feita com essa biblioteca e, bom, eu acho muito válido por uma questão gratuita e também para você ter uma experiência muito boa do que você gostaria de ter. Vamos ouvir agora o conjunto dos quatro instrumentos. Perfeito. Então eles vão se seguir. A gente vai ouvir para saber como a gente vai encaixar com os trompetes mais para frente. Aqui, um ponto que eu gostaria de fazer uma alteração. Seria aqui, tá vendo que o primeiro instrumento ele tá bem sobressaído e aqui realmente ele tem que estar com uma imponência maior. A gente vai justamente trabalhar nesse trecho aqui e vai elevar esses instrumentos para essa mesma potência, para que a gente consiga dar entrada para os trompetes com mais ênfase, que é justamente também o que a sinfonia pede. Então, a ideia aqui é justamente fazer uma ponte para que os trompetes possam entrar. E agora vamos trabalhar isso nos outros instrumentos, só para que isso fique um pouco mais alinhado e de acordo, né? Próximo, tubas agora.
Aqui tem uma diferença muito grande, só porque a nota está descendo, na verdade eles estão subindo. A potência disso daqui vai sempre estar crescendo. Então esse é um ponto que eu tenho que tomar só um cuidado, porque isso daqui para essa sinfonia é interessante, é crucial, é importante, porque é justamente um trecho em específico que ele quer expressar alguns pontos particulares não só da vida dele, mas da vivência dele. Então, aqui na composição, que o nosso trabalho justamente é colocar essa expressão no som, a gente tem que se ater a isso para evitar que esses detalhes se percam. Vamos ver. Aqui para os instrumentos mais graves isso pode ser ainda mais forte, a gente pode reforçar isso. Aqui, aqui também. Exatamente isso que a gente queria. Agora a gente vai passar especificamente para outra parte, que seria justamente dos trompetes. Então, seria justamente essa ponte que vai acontecer. Vamos começar com o primeiro. Aqui vai seguir a mesma estrutura. Se a melodia do primeiro trompete for encaixar, os demais instrumentos, que seriam os acompanhamentos, vão conseguir encaixar tranquilamente. Então, a gente vai dar um enfoque especificamente nesse daqui e os demais vão replicar. É claro que isso não é uma regra, mas só para a fins didáticos, só para a gente entender. Então, é claro, testar o potencial dessa biblioteca. Aqui vai ter uma questão de forte. Vamos ver. Aqui a gente pode crescer um pouquinho mais exagerado. Perfeito. Agora a gente já pode trabalhar nos outros dois aqui e tirar uma sonoridade que seja adequada ao que o coral exige. Já vou trabalhar os três para justamente agilizar esse processo. Creio eu que não sei. Ah, tá. Está selecionado. Só para saber se ia aparecer a linha, que é justamente a linha que a gente vai utilizar para se situar, né? Que a gente está utilizando para se situar. E agora vamos ver como é que fica a entrada dos trompetes. Perfeito. Agora a ideia é justamente ver como isso tudo entra em ação. É claro, né? O primeiro trombone da Spitfire gratuita não vai conseguir tocar, então para ele não atrapalhar o que seria a execução, a gente vai utilizar esse da Spitfire completa, né? Sinfonia Orquestra, mas isso não vai impedir de a gente poder perceber qual é o verdadeiro impacto dessa orquestra. Então, sem mais delongas, vamos ver agora o que seria o resultado prévio final. Vamos ver.
Muito bom, creio que chegamos ao resultado que a gente queria. Esse trecho justamente tem essa execução similar, é claro, né? Tem certas divergências, isso depende muito do maestro, de como está sendo tocado, mas o foco principal que era testar essa biblioteca e a capacidade dela de tocar esses tipos de estrutura, esses tipos de trechos de composições extremamente famosas, é um ponto positivo, extremamente positivo. Então, e olha que a gente trabalhou apenas a dinâmica, imagina se a gente trabalhasse os vibratos, as variações, no caso que não teve, mas se a gente trabalhasse as expressões, o release, se a gente trabalhasse questões mais espaciais, ou então até mesmo se a gente trabalhasse na questão da potência dos instrumentos em si, nessa comunicação aqui que eles estão tendo, que a gente pode também fazer esse trabalho de mixagem, né? Deixar ele mais espacial. Então, assim, são muitas abordagens que podem ser feitas, mas só pela biblioteca em si, só o potencial que ela entrega já é muito mais que satisfatório. Então, bom, eu creio que a gente chegou no objetivo do vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou interessante esse tipo de procedimento de criação, ou gostaria que outros textos famosos também fossem repassados em outras bibliotecas, não somente nessa, para ver o potencial que eles podem fazer, fique à vontade para colocar nos comentários, para sugerir. E, bom, pessoal, creio que seria justamente isso. E aproveitem, essa biblioteca é de graça, usem dela muito bem, façam dela um material muito bom para vocês extraírem ideias, testarem e também, claro, tornarem-se compositores ou então produtores de som. É isso, pessoal, uma ótima noite e até mais.